Olá, meu nome é Roberta e hoje nosso grupo vai falar sobre a escola que acolhe e transforma, né? Que é um projeto de extensão para criar espaços escolares mais humanos, participativos e significativos, né? Por meio de uma biblioteca comunitária e uma horta educativa. Hoje, o desafio que a gente enfrenta, né? Que é uma realidade que pode ser transformada, é a pouca prática, né? Os alunos, eles têm pouca interação prática e experiências significativas fora da rotina tradicional, que é ir na aula, sentar na carteira, escrever, fazer uma atividade. Então, isso tem muito pouco dentro da sala de aula hoje em dia. Nós vemos que a tecnologia ela é muito limitada também, são acessos restritos a recursos tecnológicos e materiais de apoio ao aprendizado, e os ambientes são muito frios, espaços escolares pouco estimulantes, que não convidam a permanência e a criatividade daquela criança, daquele adolescente que está ali. Então, nós decidimos propor dois espaços, que seriam uma biblioteca comunitária e uma horta educativa, né? Então, a biblioteca, ela vai trazer esse encontro entre os alunos, essa troca de conhecimento, e a horta, ela vai trazer como se a gente estivesse colocando para essas crianças um laboratório vivo de cuidado, né? Que se elas tiverem paciência em cultivar, lá na frente elas vão poder colher um alimento que vai fazer muito bem para a saúde delas. Então, o que a gente quer trazer para essa horta, né? O plantio, ele vai virar um aprendizado. E que se nós cuidarmos com amor, a plantinha cresce, desenvolve e acaba gerando um alimento para nós próprios consumirmos, né? Então, nós trouxemos Paulo Freire, né, com a educação como diálogo. Então, ele fala assim que ensinar não é transmitir conteúdo, mas criar condições para que o aluno construa seu próprio conhecimento de forma ativa e significativa. Então, ele quer dizer que o quê? Os estudantes eles serão protagonistas dessas etapas, né? Desde as decisões dos cuidados do espaço, quem participa da construção, quem vai estar ali no dia a dia. Então, ele fala que essas pessoas, quem participa da construção, cuida com mais amor, né? Daquilo que tá fazendo, né? Seja a horta, seja o cuidado com a biblioteca. Então, no pilar que ele cita, né, que é essa pirâmide, a base seria o diálogo, que é a escuta ativa entre alunos, professores e comunidade. Número 2, vem ali a participação entre estudantes envolvidos nas decisões e transformações do espaço. E, por último, a autonomia, que é o incentivo à construção ativa do próprio conhecimento. Nós trouxemos também outros dois autores, né, que falam também um pouco sobre essa experiência, né, que é o John, que ele fala que o aprendizado é mais profundo quando ligado à prática. Cuidar da horta e organizar livros é aprender de verdade. E o Levi, ele fala que atividades coletivas fortalecem vínculos e promovem crescimento emocional e intelectual. Então, nós estamos propondo ao nosso espaço que eles sejam moldados, as crianças vão cuidando dele. Então, nós trouxemos Christopher também, que ele fala, né, que ambientes organizados e acolhedores estimulam criatividade e bem-estar. Então, o projeto, ele vai usar materiais acessíveis e reaproveitados para provar que não é preciso grande investimento para criar espaços significativos. Então, as crianças, elas precisam apenas de um espaço acolhedor. Hoje, elas são acolhidas por essa ONG, né, que acolhem elas super bem e elas se sentem super bem indo para lá, mas seria muito mais agradável se esse ambiente fosse muito mais bonito, com muito mais coisas assim, que façam aquele ambiente se sentir mais vivo, através das plantas, através de prateleiras na parede com livros, um espaço onde elas possam se sentar confortavelmente e ler. Então, um outro autor que a gente também trouxe, né, foi Jangel, que ele fala que os espaços, eles devem ser pensados para as pessoas. Então, nós vamos aplicar isso na escola de uma forma que acolham essas crianças, que aproximem elas e incentivem elas a conversas, leituras, trocas de experiências, não só com a biblioteca, mas também com a horta. Falando um pouco também da horta, ela vai muito além do plantio, né? Então, ele fala que a horta educativa será um espaço de aprendizado sobre cuidado com a natureza, alimentação saudável e sustentabilidade, né? Então, ele fala sobre o plantio e a colheita, acompanhar cada etapa, ensinar com paciência, dedicação e responsabilidade para que essas crianças possam colher o fruto do que elas estão fazendo hoje. Sustentabilidade, que fala sobre as reflexões sobre preservação ambiental e pequenas ações do cotidiano que fazem toda a diferença. E o cuidado coletivo, a horta como espaço de cooperação, empatia e trabalho em equipe. Mas nada disso funciona sem o ajuda da comunidade, sem a ajuda da comunidade, né? Então, essas pessoas, que são os familiares, os funcionários, voluntários, parceiros, eles são o coração do projeto. Sem eles, nada vai funcionar. Sem a continuidade deles, não vai funcionar. Porque nós temos como objetivo fazer a aplicação desse projeto. E eles têm como objetivo, não só como objetivo, né? Mas como parceiros, né? Da escola, onde eles deixam os filhos deles, seguir adiante, né? Continuar com o cuidado da horta, continuar com o cuidado da biblioteca, através de uma doação, através de uma ajuda voluntária. Então, é isso que nós buscamos da comunidade, né? Então, doações de livros e materiais, rodas de leitura com a comunidade, mutirões de construção e manutenção, fortalecimento de vínculos afetivos. Então, todas essas coisas que nós citamos, né? Que eu citei aqui agora, elas fazem com que essa comunidade, ela crie um vínculo afetivo mais forte e vontade de estar ali presente, de continuar ajudando, né? E chegamos na metodologia, né? Como vamos fazer isso acontecer? Através de uma observação, que foi uma escutativa da comunidade escolar, o que eles precisam, como que está o lugar hoje. Então, hoje, o lugar que nós vamos transformar, ele não é um lugar habitável, né? É um quartinho de bagunça que não faz sempre serventia, apenas para acumular bagunça, né? Então, nós fomos até lá, fizemos uma escutativa do que a escola está precisando, e fomos para a reorganização, espaços com materiais reaproveitados. Como nós poderíamos ajudar aquele espaço a ficar mais bonito, mais habitável, onde as crianças se sintam mais acolhidas ali? O que nós poderíamos fazer? Foi aí que surgiu a ideia de fazer a biblioteca nesse espaço. Então, como que nós iríamos fazer isso funcionar? Através de materiais reutilizados. Então, um pallet que pode virar uma prateleira, que pode virar um banco, através de uma doação de livros da comunidade. Então, assim, nós fomos organizando a ideia de como seria, né?
Em relação à horta, nós ficamos sabendo que já existia uma horta antes, que foi reativada. Então, é um projeto que é viável, que vai acontecer e que provavelmente com essa nova gestão ele dê continuidade e não se perca novamente, né? Então, nós vamos para a construção, que é a montagem participativa de biblioteca e horta, através dessas coisas que eu acabei de comentar. E, em seguida, para finalizar, as atividades que serão exercidas ali, que são leitura, cultivo e manutenção contínua. A manutenção contínua, ela vai acontecer com os próprios alunos. Então, usar um livro, guarda o livro. Então, hoje a gente tem que regar a plantinha para ela continuar crescendo. Hoje a gente tem que colocar um adubo. Então, nessa ideia. Então, a metodologia é participativa do início ao fim. Alunos, familiares e comunidade serão ouvidos e envolvidos em cada decisão, garantindo que o espaço reflita as necessidades e sonhos de todos. Nós esperamos que isso gere um impacto muito importante nessas famílias, nessas crianças que ficam ali todos os dias, né? Nós esperamos que essa escola deixe uma marca positiva nelas, de elas dizerem que ali elas se sentiram acolhidas, que ali elas se sentiram bem, né? Então, nós esperamos, né, que ali tenha leitura e cultura, que ali saiam crianças que tenham hábitos de ler, que elas estejam sempre procurando mais conhecimento, que nós esperamos consciência ambiental, alunos mais responsáveis com a natureza e que continuem cultivando isso para a vida, desde agora, quando criança até mais velho. Que nós possamos fortalecer os vínculos entre as pessoas que ali convivem, né? Entre pais, alunos, vizinho, entre todos. Autonomia e criatividade. Que esses estudantes sejam mais autônomos, que eles continuem sendo criativos e confiantes, que eles continuem se transformando para o mundo. Então, nosso desejo é que esse projeto vai além da sua intervenção física, que seja uma experiência capaz de transformar relações, fortalecer vínculos e mostrar que a educação também acontece pelo cuidado, pela convivência e pelas pequenas experiências do dia a dia. Então, nós desejamos que essa escola deixe uma marca positiva nessas crianças que hoje estão ali convivendo todos os dias entre elas e que se sentem bem nesse local. E que elas possam se sentir muito mais felizes do que elas se sentem hoje e muito mais acolhidas do que elas se sentem hoje. Muito obrigada e uma boa noite.